A aurora boreal é tão linda de se ver e de ouvir. A questão é que a aurora boreal, na verdade, não emite nenhum som, mas quando assistimos a este clipe, nem pensamos nisso. Na verdade, se realmente começarmos a olhar e ouvir com atenção a tudo, do planeta Terra ao nosso planeta, vamos reparar em sons que seriam impossíveis de capturar, ou que são totalmente inventados. Os documentários de natureza estão cheios de sons não naturais. Eles são criados na pós-produção por alguém como Richard Hinton, cujo trabalho como sonoplasta desses documentários é um estudo da sutil arte do exagero. Mas por que criar sons para os documentários de natureza? Bem, filmar na natureza torna quase impossível de capturar os sons reais. Veja esta tomada aérea de golfinhos em nosso planeta, ela foi filmada do alto por um drone. Enquanto os golfinhos nadam, a câmera só capta o som das hélices barulhentas. Os documentários também utilizam lentes macro, o que significa que elas podem estar gravando um animal que está do outro lado de um vale, ou vão capturar animais pequenos demais para terem um ruído. Então, às vezes, Richard e sua equipe na Filmes Z59 terão que criar sons para dar vida às filmagens. You can fill a television screen with a shot of a spider walking across a web, and there's no sound there, obviously, and that can feel a bit strange or there's a hole in the story. Para The Hunt, ele precisou captar o som de uma aranha atirando uma teia. I really like doing stuff like this because I get carte blanche to be a little creative. Because there's no perceivable sound in nature, it means I can kind of make something up. Embora ele possa inventá-lo, o som precisa corresponder ao que está na tela. Para a teia, ele precisava de algo que realmente esticasse, então ele pegou uma mola e a esticou o máximo possível. You get that wonderful cable under tension. Já soava bem quando ele apenas a esticava, como vemos aqui, mas como a câmera estava muito perto, ele precisava de um som muito próximo. Então ele aplicou o efeito de proximidade, em que o sonoplasta faz o som o mais próximo possível do microfone. Mas é uma jogada arriscada. The microphone is almost feeding back on itself because you're too close to the mic or you're overloading the mic. Mas ele encontrou o barulho perfeito ao colocar a mola bem em cima do microfone. That proximity just pulls you in really tight to the action and what's going on the screen, and it just makes it sound more unworldly. Ele não precisava apenas da explosão da teia, mas também tinha que captar os passinhos da aranha. Mais uma coisa da natureza, que normalmente não teria som audível aos humanos. Ele precisava de um passo mais delicado do que da maioria dos animais. Ele começou a brincar com um monte de fitas magnéticas de áudio, uma técnica clássica de sonoplastia. You could use this, but it sounds too clumpy. It's not delicate enough, it's not precise enough. If I wrap it around the reel, I can use the reel as a sounding board. And you can get individual footsteps. Para os closes ele precisa exagerar partes de um animal grande, que normalmente não ouviríamos. Por exemplo, ao trabalhar com ursos da Disney, Richard precisou captar o som de um urso abrindo e piscando o olho. Como o urso é coberto de pelos, ele primeiro esfregou um tecido para a abertura da pálpebra. Mas Richard, na verdade, precisava criar dois sons, pois observou que uma umidade se forma ao abrir os olhos. Para um som mais molhado, ele contou com a própria boca. E quando estes dois sons estão juntos, ouvimos a abertura da pálpebra. A apresentação próxima dos documentários de natureza é o que leva Richard a criar sons muito inovadores. Graças às câmeras HD, a tecnologia de time-lapse mudou o que um documentário pode capturar e podemos testemunhar todo o ciclo de crescimento de uma planta. Beauty, from my point of view as a Foley artist, because it is such a stylized shot, I don't have to think too carefully about being true to nature. It gives me a certain level of creative freedom. Como com a teia de aranha, Richard precisava de um som elástico para esta cena do planeta Terra 2, em que cogumelos e outros fungos brotam. Mas ele queria um som mais orgânico que uma mola. Primeiro ele tentou um efeito mole e úmido, com um jornal molhado, mas ele precisava de mais controle. Por tentativa e erro ele encontrou tiras de couro e equipamentos de mergulho, que eram flexíveis e controláveis o suficiente.
Richard também brincou com couro de camurça molhado. And this is a particularly useful add to if you're showing the decay of the fungus as well as the growth, because usually they kind of melt into a sticky, kind of wet, moist, oozy kind of substance. Mas não ouviríamos certas coisas dos documentários de natureza, mesmo se estivéssemos perto, porque são fenômenos visuais. Como a já mencionada aurora boreal. Alguns movimentos de animais têm um som real, mas não são muito agradáveis de se ouvir. Então ele precisa criar algo melhor, como fez com estas tomadas subaquáticas em nosso planeta. You don't really hear much sound underwater, although sound travels very well. It's very... It would become very tiresome to listen to after about 2 minutes. Your ears would get really tired and you'd probably turn off. So we embellish a little bit. Como esperado, ele usa água de verdade, mas é como suas mãos interagem com a água que faz a diferença. The smaller the animal, the more delicate you can be. Para peixes de tamanho médio, como este grande cardume de cavalo em nosso planeta, ele também joga as fitas magnéticas dentro do tanque, para uma camada extra de som. What you can do is you can focus on the moving shoal and really focus on those tight turns and those sharp movements. Se houver mais de um tipo de animal na cena, Richard os diferenciará fazendo uma tomada com a fita magnética e outra sem. Para um animal maior, como a baleia vista nesta cena, ele fará movimentos maiores e mais fundos no tanque. Há sempre uma edição extra após Richard terminar a gravação, ele aplica uma equalização, que filtra a frequência mais áspera e adiciona profundidade, fazendo com que pelo menos pareça que foi realmente gravado no oceano. Ouçam antes. E o depois. A lava tem um som muito suave, e quando Richard teve que exagerá-lo para esta cena no planeta Terra 2, ele queria que fosse mais impactante. You kind of hear the interaction of what it's setting fire to more than the sound of the lava creeping. Apenas o crepitar do fogo não dá muito a noção da grande escala do fluxo da lava. Ele precisava de um estrondo baixo, ele usa pedras menores para captar os detritos de geleiras, mas aqui ele usou uma muito maior. For this, I put some gloves on because there's real danger of losing a fingernail. It's a very bassy sound. Embora Richard tenha muita liberdade para criar os sons, tem um tipo que ele realmente não pode embelezar ou exagerar. There's a lot of science around animal vocalizations these days. There's a whole range of alarm calls and distress calls and greeting calls. So we rely very heavily on accurate live recordings to make sure that we're getting it correct. Mas Richard faz algumas vocalizações diferentes, como comer, respirar ou ofegar. Para nosso planeta, Richard precisou fazer um som de boca muito específico para um orangotango, já que as gravações reais continham membros da equipe falando no fundo. And it gets quite painful if you're doing that for 5 minutes. But, you know, Foley is a contact sport and we suffer for our art.